Bom dia, boa tarde, boa noite. Então, vamos dar uma olhadinha em alguma coisa de doença de von Willebrand, tá? Então, dado o nome do médico que reconheceu isso, essa patologia, tá? Que vem do quê? Vem de uma proteína, tá? Especificamente uma glicoproteína, que é sintetizada pelos megacarioses, aquela célula gigante da medula que, né, se transforma, que vai se transformar depois e liberar plaquetas, tá? E ele é uma molécula comprida que tem porções que são, vamos dizer assim, para ficar mais palatável para entender, reativas, tá? E interage, basicamente, então é o endotélio com a plaqueta e o endotélio e o fator de von Willebrand, perdão, com a plaqueta e o fator de von Willebrand com o fator 8 da coagulação. Tá? Então, em linhas gerais, é isso aí. E a importância é, então, a parte da adesão agregação plaquetária, mais a agregação. Tá bom? Então, assim, ó, essa aqui é a molécula, tá? Então, e aqui tem essas porções, tá? Por quê? Então, se viu que nesses pedaços aqui, certo? É que ocorre, tá? As deficiências, que a gente vai ver mais tarde depois, tá? Então, aqui, primeiro, ela tem um pedaço, tá? Vamos dizer assim, um pró-peptídico. A função que, vamos dizer assim, é melhorar com que ela faça o multímero e ao mesmo tempo proteger. Então, quando ela for agir propriamente dito, ele vai cortar ela aqui assim, tá? Então, em linhas gerais é isso, tá? Bom, então como é que um paciente vai chegar, tá? Como é que um paciente vai chegar com isso? Então, nós temos, tá? Então, os distúrbios da hemostasia primária, isso é bem importante diferenciar, que é vasoplaqueta, e da hemostasia secundária, que é o fator de coagulação, tá? Ah, mas eles interagem um no outro? Sim, interagem, mas existem processos em que ocorrem no vasoplaqueta e processos que vão ocorrer com coagulação. Tá? Então eu não vou ler aqui isso aqui tudo, só, mas esse quadrinho eu gostei porque ele diferencia bem como é, tá? Um processo que tem, vamos dizer assim, a duplinha vasoplaqueta e um que seja só de fator de coagulação. Tudo bem? Tá? Então aqui, ó, esse aqui que eu quero chamar a atenção, sangramento a pequenos traumas, persistente e grande quantidade. Se for coagulação mínimo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, equimoses superficiais, tá? Usualmente pequenas e numerosas, com fator de coagulação raro. Então, são por causa de coisas desse tipo aqui que o paciente vai procurar. E quando? Desde pequenininho, tá? Então, aqui tá os tipos, tá? Tipo 1, tipo 2, tipo 13, tem subtipos aqui. E aqui os percentuais, tá? Do tipo, tá? De sinal hemorrágico que o paciente apresenta, tá? Então, obviamente, então aqui tem vários, tá? Eu não vou ler, né? E aqui os seus percentuais, tá? Sendo que epistaxe é a maior de todas num paciente com doença de von Willebrand. Claro que inicialmente um paciente que chega com condições desse tipo, a primeira coisa que vai se pensar é o quê? Plaqueta, tá? Mas vai contar a plaqueta da normal e aí, se precisar fazer exame, as plaquetas vão agregar, vão aderir muito bem. Bom, então não é problema de plaqueta. Então vamos pensar em doença de von Willebrand, tá? Então, só para a gente ter uma ideia do tipo, tá? De sinal hemorrágico e os percentuais do tipo da doença. Tudo bem? Tá? Então aqui, tipo 1, deficiência quantitativa moderada, tá? Depois, tipo 2, defeito qualitativo entre 20% e 30% dos casos. E aí tem os subtipos, tá? Então eu não vou comentar aqui para não ficar muito grande, isso apenas fica, né, para leitura, tá? Então, esses subtipos aqui, tá? Então, 1, 2, 2A, 2B, 2M, 2N, 3. Essas são as subdivisões da doença de von Willebrand, que conforme os exames vão apontar, o paciente será diagnosticado como tal,
tá? E isso é importante para diferenciar bem, né? Primeiro, qual é o problema da porção da molécula, tá? E segundo, até o tratamento. Não é que o tratamento vai diferenciar muito, tá? Mas ele vai, vamos dizer assim, vai ficar bem mais objetivo, tá? Então aqui são exames de laboratório, tá? E esses exames de laboratório que vão definir, tá? Então, ó, pelo fator de von Willebrand, os multímeros, tá? Ó, atividade diminuída, atividade diminuída, atividade diminuída, tá? Então, isso aqui é o que acontece, níveis de fator 8 baixo, então às vezes o 3, que é bem raro, às vezes é confundido com hemofilia, tá? Então, tem que cuidar isso. Alguns exames, tá? Tempo de sangramento não se usa mais, tá? Isso aqui é coisa do passado. Ajudava até uns tempos, muitos anos atrás, sim, ajudava, tá? Não vou dizer que não. Mas ele precisa você tem uma técnica para fazer, tá? Não é bem assim, tem que ser experiente, tem uma forma de fazer a incisão, tem um monte de coisa. Então, esses dois aqui, tá? TTPA também não vai servir para muita coisa, tá? Isso é só para dizer que não é hemofílico, tá? Contagem de plaqueta também não vai servir para nada, é só para ver que o paciente não tem problema de plaqueta, tá? E aí sim, os testes confirmatórios com antígeno de von Willebrand, tá? E depois testes especiais, bem caros, por sinal, tá? Que aqui sim, então juntando esses dois aqui, a gente vai ter o diagnóstico, tá? Então aqui, ó, mostrando, ó, o tipo de doença de von Willebrand e os achados laboratoriais. Então, quando os exames de triagem não estão dando tudo negativo, tudo bom, então vai se pensar em von Willebrand. Tá, dentro disso, então nós vamos fazer certos tipos de exames laboratoriais que vão, conforme os seus resultados, então caracterizar o subtipo da doença de von Willebrand, tá? Isso aí que é bem importante. Aqui, como eu disse no início, aquele pedaço da molécula, tá? Então, o próprio peptídeo e a molécula propriamente dita, e aqui mostrando, então, ó, as porções aonde tem o tipo de doença. Então, vamos pegar só esse primeiro aqui, ó. 2A é a porção D1, D2, D3. Então, ó, D1, D2, D3. E a porção A2 aqui. Então, o subtipo 2A de doença de von Willebrand, ele vai agir aqui, aqui, aqui ou aqui, tá? Então, isso aqui já é bem conhecido. Não há necessidade de chegar a esse ponto aqui, porque já se sabe, em função dos exames laboratoriais, tá bom? E para fechar, então, o que? Conforme o tipo da patologia, o tratamento, tá? DDAVP para tipo 1, tá? Com pequeno sangramento. Se for sangramento maior, então já vai concentrado de fator 8 e von Willebrand, e assim por diante. Tipo 2, também os concentrados. Tipo 3, concentrado de fator 8 e fator de von Willebrand, tá? Então, em linhas gerais, é isso, só para não ficar tão comprido, para entender a doença, que isso vai se manifestar desde criança, tá? Então, tem um espectro de laboratório bastante importante, vai ser feito muito exame para ver se não é outra coisa, tá? Às vezes pode se confundir com hemofilia, nos dias de hoje é mais difícil, mas antigamente sim, principalmente o tipo 3 aqui, tá? Mas também é bem raro, mas pode, certo? Então aí, se pelas características clínicas, tá? Da forma com que tem sangrado, com que tem se apresentado, e os exames laboratoriais de plaqueta e coagulação tão bom, então vai se chegar à suspeita de doença de von Willebrand. Fazendo os exames laboratoriais, e então se tem o tipo. Conforme então for a apresentação dessa doença no devido paciente, tem-se o tratamento. E aí sim, as medidas de condução de vida, né, que não dá para ser, né, tem que ter bastante cuidados, né, para evitar sangramentos maiores e em órgãos importantes, tá? Então tem que ser bastante vigilante nesse aspecto, tá bom? Então, em linhas gerais, era isso aqui, tá bom? Obrigado e até a próxima.